A terceira turma do STJ decidiu recentemente que a empresa vendedora de bem imóvel por alienação fiduciária deve registrar o contrato de compra e venda no prazo máximo de 30 dias. O prazo ele é contado a partir da data da assinatura desse contrato. Se não houver o registro desse contrato, esse negócio jurídico, ele é válido. Ele é válido porque ele preencheu os requisitos de validade previstos no Código Civil Brasileiro. Ou seja, ele preencheu os requisitos da voluntariedade, do consentimento, da capacidade das partes, do objeto lícito e da forma prescrita em lei. Isso eu estou dizendo com relação ao contrato. Agora, com relação à garantia da alienação fiduciária, não há o preenchimento de um requisito, um pressuposto imprescindível. E vai recair aí no vício, numa mácula com relação à forma prescrita em lei. Então veja bem, aqui nós temos duas situações. Nós temos aqui a questão do contrato, um contrato que preencheu todos os requisitos legais previstos no Código Civil, mas o problema recai sobre a questão desta garantia da alienação fiduciária. O contrato é válido. Lembramos aqui da escada pontiana de Pontes de Miranda. Pontes de Miranda trouxe uma regra onde se diz que para verificar a validade de um negócio jurídico, nós temos que passar por 3 etapas. Nós temos que passar pela etapa dos requisitos de existência do negócio jurídico, os requisitos de validade do negócio jurídico e os requisitos da eficácia do negócio jurídico. Mas o que decidiu finalmente o STJ a respeito desse assunto específico aqui? Ele decidiu que aquela empresa vendedora de bem imóvel, ela deve necessariamente, registrar a alienação fiduciária, ela deve registrar esse contrato no respectivo cartório de imóveis. A lei especial que trata da alienação fiduciária, ela exige que haja esse registro. Se não houver esse registro, o que acontece? Há um prejuízo para o vendedor, porque o vendedor ele não poderá mais se servir da ação executiva. Ele não poderá mais ter aquele contrato como título executivo extrajudicial. Ele terá que adotar uma outra via. O registro ele serve justamente para isso, para dar embasamento a esse negócio jurídico e para que o vendedor possa se valer da via da execução extrajudicial. O STJ assim decidiu por uma questão bem simples, porque num caso concreto, comprador de um bem imóvel, ele adquiriu um imóvel de determinada empresa e essa empresa não registrou esse imóvel conforme determina a lei. Passados 2 anos do entabulamento desse negócio jurídico, os compradores ingressaram em juízo pedindo a rescisão desse contrato. Em resposta, depois de citado no processo, esta empresa vendedora correu e fez o registro. E o STJ percebeu isso. Percebeu que a empresa não havia feito o registro dentro do prazo determinado em lei, ou seja, no prazo de 30 dias. E considerou esse ato da empresa vendedora como um ato de má-fé, porque ela levou a efeito um ato de registro tardio. E isso não dá a ela o direito de ajuizar uma ação de execução extrajudicial, mas ela deve cobrar dessa pessoa, desse inadimplente, pela via ordinária, que é uma via muito mais demorada do que a ação executiva. Em primeiro grau,
foi ajuizada uma ação pelo comprador, pedindo a rescisão do contrato por questões de impossibilidade de pagamento. Essa vendedora, sendo citada para responder os termos da ação, ela percebeu que não havia registrado esse contrato e registrou o contrato muito tempo depois. Registrou o contrato mais de 2 anos de entabulado negócio jurídico. E o STJ decidiu dessa forma. O processo chegou ao STJ. Então ele passou pelo juízo de primeiro grau, passou pelo Tribunal de Justiça e chegou ao STJ. E o STJ falou que não, que com relação à alienação fiduciária, ela estava eivada de vício. Estava eivada de vício justamente porque não houve, naquele caso concreto, não havia ali o registro desse contrato, desse pacto entabulado entre as partes. Agora, o contrato é válido. A empresa pode ajuizar a ação de cobrança ou pode se defender na ação ajuizada pelo comprador, mas ela não pode se valer da via executiva. O STJ foi além. A relatora decidiu no sentido de que o vendedor ele agiu de má fé. Agiu de má fé porque registrou de forma tardia esse contrato. Ele registrou o contrato depois de ser citado pelo Poder Judiciário. E no afã de fugir do Poder Judiciário, de dizer no processo que aquela via eleita pelo comprador era uma via ilegítima, ele correu e registrou o contrato. Mas isso foi derrubado pelo STJ. O STJ entendeu essa manobra por parte desse vendedor como uma manobra que beirava a má-fé. O STJ decidiu também que esse contrato ele deve ser regido, né, e decidido com base no Código Civil Brasileiro e com base no CDC, no Código de Defesa ao Consumidor. Então deu total guarida à pretensão desses compradores que, no fluir desse contrato, alegaram que não havia mais condições de pagar por aquele preço que foi avançado lá no início das tratativas e naquele contrato que foi assinado pelas partes. Lembrando aqui que o STJ também decidiu que nesse caso concreto houve a figura da suprécio. A suprécio nada mais é do que a perda do direito material advinda do decurso de tempo. Então, esta empresa que vendeu o imóvel, ela perdeu o direito de registrar o imóvel porque não agiu dentro daquele prazo previsto em lei, o prazo de 30 dias. Eu gravei um vídeo falando a respeito dos vícios de consentimento, falei sobre todos eles, falei sobre o erro, o dolo, coação, restando apenas gravar outro vídeo falando sobre os vícios sociais, que nada mais são do que a simulação e a fraude ao credor. Então, falta aí gravar esse vídeo e trazer para vocês estas informações. Eu quero gravar esse vídeo com um outro profissional do direito, porque há aí algumas questões controversas a serem tratadas. Com relação a esse assunto que eu trago aqui, há uma divergência entre o STJ e o STF. O STJ decide de uma forma e o STF decide de outra. Mas, por enquanto, deixo aqui com vocês esse conteúdo da decisão tomada pelo STJ, que foi tomada recentemente. Esta foi a decisão do STJ. Uma decisão muito importante, porque, segundo a ministra, é uma prática corriqueira de determinados vendedores de imóvel se valerem desse artifício de não registrarem os contratos. E não registrando esse contrato, ele terá esse problema mais adiante, perante o Poder Judiciário. A alienação fiduciária tem uma natureza de garantia. O contrato, como eu disse, é um contrato válido, mas a garantia
ela é eivada de vício nesse sentido. Ela não preenche forma prevista em lei. Ela não foi levada a registro no cartório de imóvel. Eu espero que você tenha gostado do assunto e caso remaneça alguma dúvida a respeito dele, eu deixo aqui o meu canal do YouTube para que possamos fazer contato. Basta comentar, se inscrever, curtir, comentar e trazer sua dúvida que eu respondo no próprio canal do YouTube ou nas redes sociais. É importante essa interação porque eu tenho certeza que haverá dúvidas a respeito desse assunto. Por enquanto eu fico por aqui, deixo a você um forte abraço e até o próximo vídeo.